Olá, tudo bem? Continuando então. Então a criança começa a entender que para ela ser bem tratada, para ela ter os presentinhos que ela gosta, para ela conseguir o que ela quer daquela pessoa que está ali, seja um homem normal ou um narcisista, seja só um pedófilo ou um pedófilo narcisista, tá? Ela entende que ela tem que começar a fazer as vontades daquela pessoa que está ali. Então, à medida que ela vai sendo envolvida nisso, vai crescendo, né? A criança vai crescendo e o narcisista estando ali, vai treinando essa criança para que ela faça certas coisas e ganhe certos presentes. Ou seja bem tratada, ou levar no cinema, ou levar no shopping, ou levar a passear, ou fazer alguma coisa que a criança gosta, mas em contrapartida, a criança começa a ter que fazer certas coisas para esse narcisista. Então é uma moeda de troca. Ele dá presente, contrapartida ela faz algo. Ele leva para o shopping, contrapartida ela tem que fazer algo para isso. E quando é nesse caso, o narcisista ou o abusador, ele não vai chegar direto já e querer já ter relações sexuais com essa criança. Ele vai preparar essa criança. E agora aqui eu falo para você que é mulher e que talvez até passou por um tipo de abuso, o que não seria muito difícil. Abuso sexual não é só a penetração, não é só o ato sexual em si. O abuso sexual é tudo aquilo que diz respeito à sua intimidade. Tirar fotos nuas, mostrar seu corpo nu para que a outra pessoa olhe, permitir que a outra pessoa toque as intimidades, mesmo que não haja o ato de penetração, ali já é um abuso sexual. Beijo na boca de crianças com abraços apertados é uma forma de abuso sexual. Por isso que eu falo, pai, mãe, não beijem seus filhos na boca. Para você é amor, para ele é abuso, tá? E ele vai entender isso quando ele for adolescente. Muito bem. Não permita que ninguém, não importa quem seja, vovó, primo, prima, padrinho, madrinha, tio, tia, beije seu filho ou sua filha na boca. Nunca. Se você presenciar esse tipo de atitude, repreenda e proíba. Mesmo que para isso você tenha que se afastar desse tipo de pessoa. Tá? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito bem. Então, o narcisista vai moldando essa criança aos poucos e depois, como você que é a mulher que eu estava falando, depois de um tempo, a criança está relaxada e a criança está segura e a criança está acolhida e está se sentindo segura, está se sentindo amada por aquela pessoa. Então, uma relação sexual que possa ser feito com uma criança que está segura, que está entendendo que aquilo é uma demonstração de amor, que aquilo é uma forma de amar, que está mudando a linguagem de amor dessa criança para adaptar as necessidades do narcisista ou do pedófilo, ela vai ter relações sexuais que nós poderíamos chamar de consensual, mas é estrupo. Mas a criança vai estar permitindo isso, porque aquela pessoa que está ali é a referência que ela tem de amor e de se sentir amada e segura, porque o narcisista provocou isso nela, ele tornou ela dependente emocional dele. Então, a partir daqui, é um segredo dela e do narcisista. É um mundo à parte que o narcisista criou com aquela criança para os dois. E aquela criança está totalmente à mercê desse monstro para fazer todas as suas vontades, tudo que o narcisista quer. Então, o primeiro fato, eu falei lá no outro vídeo, vou falar aqui, o primeiro fato que você tem que abrir os olhos é quando
o seu parceiro, seja ele narcisista ou não quer que a criança vá para a casa do pai biológico, ou dos avós, ou dos tios, quando a pessoa não permite que a criança passe a visitar essas pessoas, né? Porque daí ele vai ter medo de que a criança fale alguma coisa em algum dado momento. Então, primeira coisa que você tem que ter atenção, ciúmes demais da criança, presta atenção. Segundo, tudo é para aquela criança é a beneficiária da casa, né? Compra o biscoitinho que ela gosta, compra o leite que ela gosta, compra o Nescau que ela gosta, tudo, tá? Assim, a gente faz isso normalmente, compra as coisas que os filhos gostam ou que os enteados gostam, mas não de forma exagerada. O que eu estou falando aqui é quando é de forma exagerada, tá? Então preste atenção sobre isso. A criança nunca vai denunciar. Primeiro, porque aquela pessoa que está ali, o que eles estão fazendo, para ela aquilo é amor. Então a criança nunca vai denunciar, porque ela está tão envolvida naquilo que para ela aquela expressão que está ali está tornando ela de alguma maneira segura e feliz. Mas quando uma criança já é um pouquinho maior, né, e ela entende um pouco das coisas, quando a criança tem aí seus 9, 10 anos, e que ela entende que não é bem isso, você vai perceber que a criança vai ficar retirada nos cantinhos, está sempre triste, não gosta de sair com os coleguinhas, não quer mais ir para a casa dos primos, não porque o narcisista pede, é porque agora ela tem vergonha, né? Ela se isola, está sempre no canto dela, está sempre no quarto, está sempre com a cabeça triste, está sempre cabecinha baixa, está sempre entristecida. Preste atenção nas mudanças de comportamento da sua filha ou do seu filho dentro de casa. Pedofilia é com criança, tá? Não importa qual o sexo da criança. Então preste atenção no comportamento dos seus filhos dentro de casa. E se eles mudarem de repente o comportamento, se eles começarem a ficar muito triste, muito fechado num canto, muito retirado, preste atenção que eles podem estar sendo vítimas de abuso sexual, né? Então você precisa estar atento aos seus filhos, porque a verdadeira segurança dos seus filhos é você como mãe. Mas as crianças, na sua maioria, elas não denunciam, ou por medo, ou porque acabou se apaixonando por aquele ser maléfico que está ali, que fez com ela o mesmo processo que fez com a vítima adulta. Love bomber, e depois o mesmo processo de manter a criança ali sob manipulação. Alguns casos conhecidos, tá? Alguns casos conhecidos, o manipulador, né, ele abusa da criança na adolescência, ali na pré-adolescência, dos 10 anos para frente, e quando a criança tem 18 anos de idade, ele deixa da mãe para ir morar com a criança, com a enteada. Tá? Muitos casos. Alguns casos, né, quando não é com a filha da mãe, a filha da parceira ali, da vítima, é com a sobrinha. E ele acaba se relacionando com a sobrinha, e quando a sobrinha tem 18 anos, ele acaba indo morar com a sobrinha. Ele abusa sexualmente da criança na infância, quando ela vem visitar a tia na casa dela, ou quando ela vem visitar a priminha ou o priminho na casa da vítima. Ele abusa dessa criança e depois, na fase adulta, acaba largando dessa vítima para ter um relacionamento com aquela criança que ele abusou na infância. Não vai durar, vai ser o mesmo processo narcísico, vai abusar e depois vai descartar, vai ser o mesmo processo.